Queremos agradecer a Deus pela quarta semana Allan Kardec, que é uma promoção da AME, e com o apoio do grupo Padre de Cristo. Queremos agradecer a essa casa, né, ao GERCAM, ao presidente, à diretoria, né? E nós temos aqui um roteiro que nós vamos fazer essa noite. Nós vamos ter, primeiramente, uma prece inicial, depois vou ler um texto para vocês, depois, então, nós vamos passar para os palestrantes. Serão 2 palestrantes. Primeiro, assim que ele terminar, nós vamos passar uma musiquinha para todo mundo cantar, né, para ter um intervalozinho. Depois nós passamos em seguida para o segundo palestrante. E em seguida, depois, nós vamos ter a prece final. E depois da festa final nós vamos fazer um sorteiozinho, um brinde, vai distribuir um carro 0 km aí, com Isso. Antes de fazer a prece final, eu quero homenagear essa casa, que ela está muito ligada a Eurípides Barçanufo, né, o pessoal ligado a Palmelo, que é de Candinho, que é discípulo de Barçanufo. Então eu quero fazer uma homenagem à casa. Eu tenho um texto que eu tirei do livro Barçanufo, missionário, da Corina. Então eu vou ler para vocês, em homenagem à casa. Foi tirado na página 87. Começaram Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, um turvelino de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, a maneira de passo teleguiado, até que se reconheceu em Campina Verdegante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estancou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E nos deslumbramentos de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam meu rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sobrinho. Afagar-lhe as mãos ou estirar-lhe a maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como queixumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou, suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: chora pelos descrentes do mundo? Elevando o missionário Sacramento, notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, às quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides,
não saberia descrever o que passou então. Como se caísse em profunda sombra, antes a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, e acordou no corpo da carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e ao doente, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E agora vou passar para nós, o Rogério, passar a prece inicial. Em seguida, depois de passar para concluir, né, fazer a palestra para nós. Boa noite a todos. Em nome de todo o grupo Xercan, nós estamos aqui abrindo as portas para vocês, que vocês sintam o amor, o carinho que nós desejamos a todos, e que vocês que estão vindo a primeira vez seja a primeira de muitas. Eu convido a todos a relembrar aquela passagem do Mestre Jesus, quando ele conversando com Maria e com Marta, e ele diz para uma delas: você está escolhendo a melhor parte. E nós, nesse momento, estamos como ela, escolhendo a melhor parte. O aprendizado, o conhecimento. Por isso, vamos agradecer ao nosso Pai. Pai de amor e bondade, agradecemos essa oportunidade, que ela possa ser um momento de reflexão, um momento de conhecimento, um momento aonde que as casas espíritas possam estar unidas no mesmo objetivo, no amor, na caridade e na compreensão daqueles que ainda não têm esse entendimento. Agradeço, Pai, por não abandonas os teus filhos e façamos de nós instrumentos dóceis do seu apostolado. Confiante em Ti, ó Pai, iremos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos, né? Passa a palavra para o nosso companheiro. Obrigado. Pessoal, boa noite. É a loja 8h15, eu falo até 8h40, né? Muito bem. Em primeiro lugar, é uma alegria, uma satisfação a gente estar aqui conversando com vocês e sobre justamente Allan Kardec, o nosso codificador. Eu fui apresentado a Allan Kardec, estava pensando nisso hoje, no ano de 1993. Eu morava na Rua Sergipe, nas proximidades do Centro de Estudantes do Evangelho. E o nosso pai, ele, no momento, estava recebendo e tentando, né, esperando uma orientação médica para ver se iria amputar a perna ou não. E minha mãe, então, decidiu naquele momento: vamos descer um pouquinho, vamos ali no centro, Estudantes do Evangelho, porque tanta gente falava com a gente dos Estudantes do Evangelho. Então a gente desceu, foi até os Estudantes do Evangelho, chegamos lá, era quarta-feira, reunião pública. Olhamos lá, tema: Vida e Obra de Allan Kardec. Palestrante: Vicente Cardoso. Aí eu lembro da minha mãe falar assim: e é bom? E a pessoa falou assim: esse homem vai falar até babar, mas ele fala do Kardec. E desde então, de lá para cá, a gente ficou conhecendo Allan Kardec, se envolveu com ele. Não sei se por causa da palestra, do orador, por causa de Kardec, ou por causa do compromisso, ou por causa de tudo junto. A gente fica até hoje envolvido com essa personalidade que é Allan Kardec. E na sua biografia, em dados gerais, todo mundo sabe, isso é muito
muito tranquilo de ficar informado que Kardec nasceu em 1804, na cidade de Lyon, França, faleceu, desencarnou em 1869, e que ele foi aluno de João Henrique Pestalozzi, um grande pedagogo na época, frequentador do famoso colégio suíço, o Yverdun. Logo depois se torna professor, nunca foi médico, nunca foi advogado, nunca escreveu peça teatral, nunca foi maçom, nunca foi Rosacruz. Para dizer que Kardec, Denisard Hippolyte Léon de Vaio, seu verdadeiro nome, Hippolyte Léon Denisard de Vaio, ele não era iniciado, ele era uma pessoa simples, um professor de geometria, aritmética, química, enfim, as ciências gerais. Ele inclusive dava aulas gratuitas em sua própria casa. Casou-se com Amélie Baudy, a sua companheira. Então essas são as orientações gerais da biografia de Kardec que nós temos. E depois, em 1855, com o Sr. Carlotti, ficou sabendo de fenômenos ditos espirituais, ditos espíritas, né? Ouvindo dos espíritos as mesas girantes, as pancadas. Dali por diante, o professor Hippolyte começou a estudar, envolveu-se com os estudos e fora chamado pelo próprio Espírito de Verdade, uma determinada entidade que lhe manifestava como um Espírito de Verdade, para dar codificação, para dar uma orientação àqueles ensinamentos que eram trazidos pelos Espíritos, pela espiritualidade maior. E aí tivemos então a publicação de O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, obras que podem ser encontradas aqui na casa de vocês, ou em outros centros, bibliotecas e assim por diante. Agora, há curiosidades, porque a personalidade de Kardec, ela ainda nos é desconhecida. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que aquela figura estampada nos livros de Kardec não confere verdadeiramente com a personalidade do codificador. Isso foi falado por diversas entidades espirituais, entre eles Joana de Ângeles, o próprio Emmanuel, e falam que Kardec era uma pessoa muito afável, muito tranquila, nunca foi visto gargalhar, mas era um homem do sorriso fácil, do riso bem tranquilizador. Gostava de conversar com as pessoas, era uma pessoa muito fácil de ser encontrada, de conversar, de tratar e assim por diante. Leon Denis mesmo conta que o seu primeiro encontro com o professor Kardec se deu em uma casa em que ele chega no lugar e vê a Amélie Baudy debaixo de um pé de laranja, não sei o que era. E ele então chega e se apresenta para Amélie Baudy, dizendo que era Leon Denis. E ele pergunta então por Kardec: onde é que está Kardec? Eu gostaria de conhecê-lo. Amélie Baudy aponta para cima e Kardec estava lá colhendo uma laranja bem trepadinho lá na árvore e sorri para Leon Denis. Para a gente saber que Kardec era uma pessoa humana, era uma pessoa sensível, era um ser humano como nós. A sua biógrafa, Anna Rolf, citada por Arthur Conan Doyle no livro História do Espiritismo, diz ainda que Kardec, e realmente às vezes dá para a gente ver, ele tinha uma espécie de coque aqui atrás. O cabelo dele, né, fazia tipo um coquezinho aqui. E ele mesmo, o próprio codificador, gostava de deixar assim, porque era para tampar uma verruga que ele não gostava. Era uma pessoa também vaidosa, era uma pessoa como pessoa mesmo, mas, acima de tudo, era um homem caridoso, um homem sensível e extremamente aberto aos mais variados assuntos. Ele era ligado às mais diversas sociedades científicas da época. Era um autodidata fino, um filósofo do seu tempo. E não é à toa que foi convidado pela Falange do Espírito de Verdade a dar orientação aos ensinamentos dos espíritos nessas obras já citadas. Kardec, nos diz a espiritualidade maior, fazia parte da própria Falange do Espírito de Verdade, já que a Falange não era simplesmente dos espíritos desencarnados, mas também daqueles encarnados, do qual Kardec fazia parte, ele e toda a sociedade parisiense. Então, Kardec se desvela para nós
não apenas como codificador, mas também como amigo, como homem batalhador, como cientista, como sábio, como filósofo. Ele chega para nós como um grande pensador. E por coincidência, veio ao meu conhecimento, coincidência a gente sabe que não existe, mas veio ao meu conhecimento uma carta de uma pessoa que conviveu com Kardec na época em que ele estava encarnado. Trata-se do senhor Alexandre Delany, que é pai de Gabriel Delany. E ele escreve uma carta, que inclusive está em determinado blog, que depois eu posso passar para vocês, e eu gostaria de citar alguns trechos aqui, para a gente ficar conhecendo um pouco mais dessa personalidade que era Kardec. Aqui ele diz: França, 30 de março de 1870. Senhores e amigos, eu, Alexandre Delany, encontro-me no campo há um mês, em busca do restabelecimento de minha saúde, e que está fortemente abalada por 6 meses de doença. Agora, ninguém saberia melhor do que eu reconhecer as raras qualidades de Allan Kardec e render-lhe justiça. Muitas vezes, em minhas longas viagens, vi o quanto era ele amado, estimado e compreendido por todos os adeptos. Todos desejavam conhecê-lo pessoalmente, a fim de lhe agradecerem por ele lhes ter dado a luz através de suas obras e testemunharem sua gratidão e seu inteiro devotamento. Mas conto-lhes uma situação, um caso, em que passei juntamente com um amigo e Kardec. Este meu amigo, de Joinville, na França, veio me ver certo dia e fomos juntos à Vila Seguir, a fim de visitar o mestre Kardec. Olha como ele tratava. No decorrer da conversa, já conversando com o seu amigo, o senhor, meu amigo, narrou a vida de privações por que passava um compatriota seu, já avançado em idade e a quem tudo faltava, inclusive agasalhos para se cobrir no inverno e obrigado a proteger os pés desnudos em toscos tamancos. Esse homem de bem, entretanto, longe estava de se lastimar e sobretudo de pedir auxílio. Era um pobre envergonhado. É que uma brochura espírita lhe caíra sob os olhos, permitindo-lhe aurir na doutrina a resignação para as suas provas e a esperança de um futuro melhor. Eu vi então rolar uma lágrima compassiva dos olhos de Allan Kardec, que também acompanhava a conversa. E confiando ao meu amigo, a esse amigo dele, que estava passando por dificuldades, algumas moedas de ouro, dizendo-lhe: tomai-as para que possais prover as necessidades materiais mais prementes do vosso protegido. E já que ele é espírita e suas condições não lhe permitem instruir-se tanto quanto ele desejaria, voltai amanhã, pois sereis portador de todas as obras do qual eu puder dispor, a fim de as entregar a ele. Allan Kardec cumpriu a promessa e hoje o velhinho bendiz o nome do benfeitor. Ele encerra a carta ainda dizendo: eis o coração desse filósofo tão desconhecido durante a sua vida. A despeito de tudo, quem, mais do que ele, tão bom, tão nobre, tão grande em suas palavras quanto em suas ações, foi mais algo de injúria e de calúnia. Pois sabemos que Kardec, quando assumiu a condição de defender, de levantar a bandeira, falando em nome do espiritismo, da doutrina espírita, toda a sociedade científica da época, toda a sociedade filosófica lhe virou as costas. Mas ele, resolutamente, com um sorriso nos lábios, continuou a caminhar. Em outras cartas podemos ver ele escrevendo: ah, como me dói o coração em me ver procurado por pessoas que sorriem, mas quando lhe dou as costas, me apunhalam. A mim me resta apenas pedir a Deus por eles. E ele continuava o seu trabalho. E continuou o seu trabalho encarnado até o ano de 1869, quando, pegando uma remessa da Revista Espírita, que ele também publicava na época, sofreu um aneurisma e desencarnou. E o seu trabalho continuou depois, através da sua mensagem, através das suas ideias, divulgadas principalmente por Leon Denis. Logo depois, conceituadas por cientistas como William Crookes, Gabriel Delany, Paul Gilbert, Charles Richet e assim por diante. Hoje nós temos uma cadeira de filosofia na USP, que estuda as obras de Leon Denis.
estudam ou ele como um filósofo, como um pensador, propondo uma linha de pensamento, porque nós temos a abertura. E nós observamos que essa codificação, ela é pautada principalmente no trabalho e na responsabilidade de Allan Kardec. Na Revista Espírita, muitas das vezes os seus companheiros chegam a citar Allan Kardec como coautor das obras. Porque às vezes as pessoas dizem, mas ele apenas codificou, e está certo, porque ele não fundou nada. Porque ele não levantou centro nenhum. Ele não construiu filosofia nenhuma. Ela veio por si só. Mas Allan Kardec teve a responsabilidade de dar uma orientação científica, filosófica e moral para todos esses trabalhos que depois foram registrados e nos é apresentado nas obras Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e assim por diante, que depois teve os seus desdobramentos com as obras de Leon Denis e tantos outros já citados, que mais tarde aqui no Brasil vem a ter também novos e novos desdobramentos nas obras de André Luiz, de Emmanuel e assim por diante. Nós observamos ainda, pessoal, que Kardec, ele é um misto de codificador e professor. Porque antes dele se assumir como codificador Allan Kardec, ele era o professor Hippolyte Lyon. E como professor, ele sabia que o mais importante, o mais válido para que uma criança se melhorasse, para que um homem se esclarecesse, era o caminho da educação. E quando, trabalhando pela e com a doutrina espírita, ele assumiu os mesmos valores, ele assumiu as mesmas ideias, a da educação. Então nós vemos e percebemos o educador, tanto no professor como no codificador, dando sequência ao seu trabalho. Quando nós analisamos a biografia de Kardec, nós não percebemos, não analisamos, não conseguimos ver quem era Hippolyte e quem é Kardec, porque os dois se misturam em uma única personalidade. É como se desde já ele estivesse dando sequência para a missão que mais tarde o estaria recebendo e acolhendo. Missão essa que, em conversa com o Espírito de Verdade, ele inclusive chega a indagar: e se eu falhar? E se eu falhar, o que vai acontecer? E aí, nesse momento, o Espírito de Verdade lhe diz: se você falhar, outras pessoas haverão de o substituir. Mas não foi substituível. E permanece para nós hoje, como um filósofo, como um pensador, como um exemplo, acima de tudo, a ser seguido, a ser sentido. Nós percebemos ainda que a doutrina espírita, ela possui um desdobramento muito maior na atualidade, muito maior nos dias de hoje. Pois palavras de Kardec, publicadas na Revista Espírita, o Espiritismo nunca quis ser mais uma religião, nunca quis ser mais uma filosofia, nunca quis ser mais uma doutrina, entre tantas e tantas que tem por aí. Mas ele quis ser uma reabertura, uma reconceituação de valores que ficaram esquecidos no decorrer da história. E essencialmente esses valores estão entranhados no cristianismo, no exemplo de Jesus. É por isso que quando pergunto para Leon Denis qual é a mensagem essencial da doutrina espírita, Leon Denis, um estudioso de Kardec, conhecedor de Kardec, e que inclusive chegou a conviver com ele, respondia: ora, a essência da doutrina espírita, a mensagem maior do espiritismo é a revivescência do cristianismo. É reviver a essência, aqueles valores tão benditos, vivenciados, exemplificados por Jesus há mais de 2000 anos. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eis que a espiritualidade nos traz esses valores dizendo o seguinte: olha, aqui você está para trabalhar. Aqui você está para evoluir, para se transformar. E é uma transformação íntima que acontece no aqui e no agora. Um companheiro ontem me dizia, na maior da intimidade, eu até peço permissão para citar. Ele falava comigo assim: ai, Vanduil, mas sabe, às vezes na nossa vida que é difícil de recomeçar. Ora, e o que é a nossa vida senão um eterno recomeço? Há pessoas que falam: eu vou recomeçar agora na velhice, eu vou recomeçar agora na minha juventude, agora eu vou mudar de postura, mas eu já estou muito velho.
Ora, nós vamos recomeçar sempre. Vamos recomeçar sempre como espíritos que estamos aqui para dar continuidade à nossa evolução, aos nossos ciclos de transformação. Quem pode nos dizer que Jesus não continua o seu ciclo evolutivo? Claro que sim. Um momento como esse, ele deve ser um sol de primeira grandeza. Já o era naquele momento. Mas com certeza agora está além, muito além da nossa imaginação. Por quê? O Espírito não para. Ele tem continuidade. E é essa explicação, é esse entendimento, é essa filosofia que os Espíritos veio nos trazer aqui, dizendo, companheiro, você está aqui para se modificar, é para mudar, é para se transformar. Não tem o tempo, não tem a hora, não tem o dia. A coisa começa no agora, é no querer, é na vontade. É na vontade. O Espiritismo é muito claro nos seus conceitos. É por isso que a doutrina codificada por Kardec, ela tem essa finalidade de resgatar em nós valores, de resgatar em nós a nossa verdadeira realidade, nossa realidade espiritual, a nossa realidade espiritual. É por causa disso, e é em torno disso que acontecem eventos como esse, a Semana Allan Kardec, que a AME se predispõe, num momento como esse, a estar verdadeiramente fazendo todo um trabalho em torno de uma semana espírita, em torno de projetos que a mocidade oferece. Para quê? Para nos dar abertura, para refletirmos sobre a nossa condição espiritual. É por causa disso que casas como essas são fundadas através de tantas e tantas influências espirituais para beneficiar as pessoas que estão à sua volta. Pessoas que muitas das vezes não têm uma ajuda psicológica, não têm uma segurança, não têm um conhecimento político e está na mais completa depressão, dificuldade. Então, nós damos o suporte espiritual. E quando nós damos o suporte espiritual e a doutrina espírita vem por esta via, pela via da palestra, do estudo, pela via de um encontro como este, vem tocar no companheiro, vem tocar na companheira e dizer, olha, vamos caminhar, porque não dá para ficar parado, não dá para ficar aqui estagnado, trabalhemos. E ela é lúcida, ela é muito lúcida em nos dizer que é necessário sim o nosso esforço, que é necessário sim o nosso trabalho, porque ela não promete espírito nenhum nos ajudando, não promete sonho, não promete nada disso. Jesus já dizia, queres me seguir? Pegue a tua cruz e siga-me. Pegue a tua cruz e siga-me. Espiritismo é pé no chão. Espiritismo é realidade. É algo que acontece no aqui e agora. Por isso que Herculano Pires abraçava a filosofia existencialista que pregava o materialismo. E o materialismo, por sua vez, dizia, porque nós temos que viver o aqui e agora. E Herculano Pires, o grande defensor de Kardec aqui no Brasil, segundo Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec, dizia, mas eles estão com a razão, nós também acreditamos nisso, que devemos viver o nosso aqui e agora, esquecendo o dia de amanhã, é o aqui e agora sim, mas com responsabilidade, sabedores que estamos construindo algo para muito maior lá na frente. E nos lembrava da nossa condição espiritual. Daí então, Sartre, Heidegger e tantos outros filósofos que eram ditos como materialistas, vêm a completar aqui com o Espiritismo, porque a doutrina espírita não se fecha para nada, mas questiona, indaga, como Kardec dizia, como Kardec colocava. Sempre indagar, sempre questionar. O próprio Livro dos Espíritos, o primeiro livro que veio pela série da codificação, é um livro de quê? De questionamentos. E questionamentos, muitas das vezes, ferinos. E às vezes perguntam 1, 2, 3 vezes. E os espíritos chegam até a responder em uma delas. Nós já dizemos na outra pergunta. Nós já respondemos. Ou às vezes até mesmo colocam, nos faltam palavras, nos faltam mensagem para estar explicando para você aquilo que você está perguntando. Aguardemos, porque ainda não era o momento da explicação. Então, a doutrina espírita vem trazer para nós aquela realidade que ficou esquecida na nossa história. Na nossa história, poucas pessoas sabem. O evolucionismo de Darwin
foi o que prevaleceu. Mas na época de Darwin, trabalhar as suas ideias evolucionistas, existia um espiritualista que era Russell Wallace. Espiritualista não, espírita. Ele era espírita, morava na Inglaterra. Espírita. E ele tinha a mesma ideia que Darwin. E publicou, aliás, 3 meses antes de Darwin. Mas depois Darwin publicou, e a ideia de Darwin é que foi aceita. Por quê? Era um materialista, esse aqui é um espiritualista. Poucas pessoas sabem, mas a medicina antigamente tratava as pessoas com sangrias. Qualquer problema, febre, gripe, seja lá, faziam-se a sangria primeiro. Até que apareceu um médico chamado Hahnemann, espiritualista, reencarnacionista, um dos pais da homeopatia, que pegou e disse, não, necessário se faz antes da sangria uma análise médica, porque nem toda infecção, nem todo problema orgânico se encontra no sangue, não. Mas o pobre Hahnemann não foi aceito, foi rechaçado. 2 anos depois, um materialista chamado Claude Bernard apresentou a ideia da análise médica. Nem todo problema está no sangue, foi aceito. Então, Kardec vem com esse trabalho, com essa filosofia, com essa ciência, com consequências morais, nos dizer, somos espíritos, e é provado e comprovado aqui. E não é algo apenas que vive na nossa filosofia, na nossa ideia, nos nossos dizeres, nas nossas palavras, nas nossas palestras, nas nossas divulgações. Não. É algo para ser vivido. É algo para ser vivido. E como muda o nosso olhar e a nossa visão de mundo. Quando então ligamos uma televisão quinta-feira e olhamos lá, rapaz mata 12 crianças. Você diz, oh, que choque, que absurdo, é um canalha. Então nós colocamos ali o óculos espiritual e observamos, e aquelas 12 crianças desencarnadas? Qual era o compromisso delas? E aquele rapaz? Qual era a trajetória dele? Em que vibração espiritual ele estava? Não seria ele também uma vítima? Uma vítima de um processo obsessivo? Uma vítima de uma falta de amor? E analisamos. Veja a doutrina espírita, nos enfocando, nos conceituando. Hoje nós temos o prazer de dizer que um geriatra como Franklin Santos Santana está lá na USP, está em São Paulo, levantando trabalhos, dizendo é preciso, é necessário ter uma nova visão sobre a morte e o morrer. Porque a morte e o morrer não é isso que vocês médicos estão dizendo, não. É algo muito maior. Ela praticamente não existe. É simplesmente uma terminologia técnica que usamos para falar de uma passagem. Mas a morte verdadeiramente, ela não existe. É vida após a vida. E completa os trabalhos que uma tanatologista famosa da década de 60, 70, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, veio completar com o espiritismo as ideias da companheira. As ideias da companheira. Então, é por isso e por tantas outras argumentações que nós observamos que Kardec, como diz o próprio hino, ele marcha tranquilamente sobre o egoísmo, sobre o orgulho materialista, e não tem nada contra as limitações, as dificuldades, de forma alguma. Está independente de críticas ou de pessoas que estejam a favor, está de braços abertos. Kardec, a sua mensagem e a doutrina dos espíritos, de braços abertos a nos acolher, a nos recolher em consolação, para que possamos verdadeiramente trazer um entendimento evangélico para o nosso coração. E para encerrar essas minhas palavras, eu gostaria de citar aqui a passagem desse magnífico filósofo da doutrina espírita. Um grande amigo meu chamado José Carlos Pereira dizia para mim o seguinte: se você quer conhecer Kardec, leia Kardec. Mas se você quer admirar Kardec, leia Leon Denis. E eu abri essa página, e não sei se Leon Denis pensava em Kardec quando escreveu esse trecho. Eu, por minha vez, identifiquei o próprio Kardec nesse trecho que ele escreve no livro O Grande Enigma, dizendo assim: estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus.
Mas o poder de sentir essa possibilidade de ação do Espírito não o destrói. Só pode engrandecê-lo. E quando chega a certo grau de ascensão, a alma se torna, por sua vez, uma das potências, uma das forças ativas do universo. Ela se transforma num dos agentes de Deus na obra eterna, porque sua colaboração se estende sem cessar. Seu papel é transmitir as vontades divinas aos seres que estão abaixo dela, atrair a ela em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Não se contenta essa mesma alma que se une a Deus, ela não se contenta mesmo com uma ação oculta. Muitas das vezes ela encarna, toma um corpo e se torna um missionário, desses que passam quais meteoros na noite dos séculos. Allan Kardec. Obrigado, pessoal. Gente, antes de passar para a segunda parte, né, o segundo orador, para dar uma relaxada, nós vamos cantar uma musiquinha. Um pouquinho de letra, os tenores, né, os sopranos aí vão, como nós estamos fazendo o coral, né, tem o Vicente ali que é o tenor ali para ensaiar. Vamos dar uma relaxada. Paz, Divino Mestre, esteja reinante no coração de todos os nossos companheiros aqui presentes. 18 de abril de 1857. Essa data vem marcar para nós uma nova era, um novo ciclo. E aí, a partir desse momento, nós vamos verificar que Allan Kardec, este homem missionário, que traz para nós e vem fazer cumprir o que Jesus havia nos comprometido, que era o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, ele veio para ficar conosco eternamente. E Kardec trouxe esses ensinamentos através do Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade que veio para ficar conosco eternamente esses ensinamentos. E daí, nós gostaríamos de fazer uma reflexão nesta noite com vocês sobre desta questão da verdade. Esta verdade que, na verdade, nada mais é um convite a cada um de nós à questão do real que nós devemos ter em si mesmo, no sentido de que realmente venha a ser esse espírito, né? Na verdade, quando se fala de verdade, nós estamos nos referindo você se voltar para si mesmo. Então, é muito importante, que eu gostaria de passar para vocês aqui, que o principal objetivo de estudo nosso é cada um de nós, é você mesmo, que é o objetivo de estudo de cada um de nós. Então, na verdade, o ensinamento dessa filosofia espírita é um convite, essa relação do pensamento, do nosso pensamento, com a realidade em que nós buscamos. Então, quando vamos questionar Kardec, o que é? Pode reparar para você ver a demonstração de Kardec em todo o seu contexto, o que é? Essa busca filosófica em que nós devemos realmente nos aprofundar cada vez mais para que realmente possamos entender, né, a nossa essência. Então, gostaria de dizer a vocês que nós devemos aprofundar na questão desse novo ciclo. Realmente, é essa busca do conhecer-se a si mesmo. Por isso que eu me referi aqui que o objeto de estudo de cada um de nós somos nós mesmos. A questão da verdade, ela está conosco. É nós que temos que nos encontrar conosco mesmo nessa busca desses ensinamentos em que Kardec abre essa porta para que a gente possa entender Kardec.
É fácil entender Kardec? É fácil entender. Mas é necessário que nós venhamos voltar para dentro de nós, cada um de nós, voltar para dentro de nós e fazermos essa viagem dentro de nós. Porque as respostas estão todas elas dentro de cada um de nós. Cada um de nós já temos um conhecimento, já existente, e que nós temos que ir desenvolvendo esse conhecimento, em que nós temos que ter uma metodologia. Essa metodologia é da investigação. Nós temos que estar investigando. E essa investigação nós temos que estar buscando. E Kardec descortina, né? Abre essas cortinas para que nós possamos nos encontrar conosco mesmo. Então, quando se fala em espírito, né? Quando se fala em espírito, buscar o estudo da palavra espírito fica difícil ainda. Há muita questão assim que Kardec, até hoje, para nós entender a questão do espírito, torna-se difícil. Mas falar dos seus atributos, eu posso estar me referindo a ele. E um dos atributos do espírito, qual que é? A consciência. Um outro atributo é o pensamento. Vocês já pararam de pensar? Olha a importância dessas colocações para que vocês possam se situando diante de você mesmo. Essa descoberta que nós temos que fazer. Sou espírito. Tenho consciência. O outro atributo, o pensamento. Vocês já pararam para pensar a questão do pensamento? Né? Isso é atributo do espírito. Vem Kardec mostrar isso bem claramente para nós. Um outro atributo é o livre-arbítrio. Nós que fazemos a nossa escolha. E muitas das vezes nós murmuramos, reclamamos da vida em si, mas nós somos o culpado, porque é nós que fazemos as escolhas da nossa vida. E quando nós fazemos as escolhas erradas, eu posso aqui até nesse momento fazer um teste com vocês aqui, e eu acredito que talvez quase 100% venha balançar a cabeça. Vocês imaginam quando vocês fazem uma coisa errada? Automaticamente vem na nossa consciência e nos cobra. Vocês já repararam isso? É automático. Às vezes você está ali sentadinho, até agora nesse momento, nos ouvindo aqui, de repente, automaticamente vem no pensamento da gente, como se a gente tivesse feito alguma coisa errada. A gente tem que estar consertando, passando a borrachinha, vamos começar um novo, vamos fazer um novo começo. Não é isso que às vezes sucede com a gente? E é verdade, gente. Se começamos a observar, como que cai automaticamente no nosso pensamento isso, né? Então, gente, eu queria dizer a vocês que essa doutrina, né, tão bem dita pelo nosso companheiro Vantuil, ela é uma filosofia, ela é uma ciência, ela é religião. Nesse aspecto filosófico, nós vamos buscar os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos do Espírito, o amor e a sabedoria. Que filosofia é isso? É? Na ciência, nós não vamos ter essa resposta assim, provada matematicamente, mas as evidências nos comprovam o aspecto científico. Não há como estar fugindo desse aspecto. E vamos no aspecto religioso, nós vamos ver a ética, que é a vivência cristã. Vamos ver no aspecto, dividindo a questão da religião, vamos ver essa doutrina revelacional. Vai nos trazer uma revelação através da mediunidade. Olha, vamos acompanhando o raciocínio que nós estamos passando, né? No sentido dessa revelação. E aí sim, vamos trabalhar o aspecto da religiosidade, que é a proposta, né, que vem trazer no Evangelho segundo o Espiritismo a questão da religiosidade. A questão do amor ao próximo. E aí você pega o Evangelho do começo ao fim, está nos ensinando a quê? A amar. A amar o nosso próximo, né? Faça o outro, gostaria, você pode pegar todos os itens do Evangelho e vocês vão observar os ensinamentos, nos conduzindo, né, à prática da caridade, que nada mais é do que ser bom, saber perdoar, né, e realmente benevolência e indulgência.
Então, a questão 886 do Livro dos Espíritos nos leva a isso, ao aspecto religioso. Mas voltando à questão do objetivo do estudo, quando vamos aprofundando nessa doutrina, nós vamos observando e buscando que aquele ensinamento contido ali no Livro dos Espíritos, ele tem a dizer o objetivo do principal ali é você. O principal objetivo é você, né? Então, o Espiritismo, gente, é esse apelo à razão. É esse apelo à razão. É esse apelo à lógica. É o apelo de você viver no mundo, né? Então, nós verificamos no conjunto dos conhecimentos de Kardec, no conjunto da filosofia, que é a síntese de todo conhecimento. É a síntese de todo conhecimento. É a teoria dos conhecimentos. Agora eu vou dizer a você, se nós ficarmos no campo só da teoria do conhecimento, fica dogmático, no campo materialista. Mas queria dizer a vocês o seguinte, né? A doutrina espírita, ela não pertence a nenhum sistema, porque ela faz parte de todos os sistemas. Porque os ensinamentos contidos no Livro do Espírito, os ensinamentos trazidos pelo Espírito da Verdade, ele é universalista. Já tentaram de todas as formas, né? Kardec enfrentou essa situação, queimaram os 300 livros lá na praça, mas você não consegue matar a ideia, porque são conhecimentos, né? São conhecimentos universalistas, são conhecimentos, né, que faz parte da natureza de cada um de nós. Então, isto é que eu queria dizer, que a doutrina, na verdade, não pertence a nenhum sistema, mas faz parte de todos os sistemas. E eu queria dizer a você, nessa busca do estudo, é a questão da intuição. A intuição nossa, gente, ela já existe, né? É uma questão da natureza, ela já existe em nós, antes mesmo da nossa organização do nosso pensamento. Então, a importância que Kardec traz esses conhecimentos para nós, questão da fé e da razão. Porque que você fica só no campo da fé, você fica fanático diante da situação. Mas quando você vê, né, a questão que vai manifestando, né, a fé e a razão, a lógica, né, aí sim você vai vendo a manifestação da intuição acontecendo e a gente vai gradualmente descobrindo, descortinando para nós, e nós vamos enfrentando a situação nossa mesmo, diante da vida, com a maior naturalidade. Porque esses ensinamentos contidos na filosofia espírita abrem esse leque para cada um de nós podermos caminhar firme sobre qualquer tempestade que baterem à nossa porta. E aí sim, citado pelo Vantuil, a questão do existencialista, né? E o existencialismo, gente, é o espírito no mundo, é o cidadão do mundo que nós temos que nos pertencer. Nós estamos numa grande aldeia, né? Fazemos parte de uma grande aldeia, fazemos parte de todo esse conjunto. Não adianta eu querer ficar isolado desse conjunto, que eu vou sofrer as consequências dele, né? Então, nós temos que fazer o quê? Refazer, né? Refazer no mundo. É esse projeto que nós temos que fazer da nossa vida, né? É esta atualização que nós devemos estar fazendo constantemente na nossa vida. E hoje nós já temos um conjunto de conhecimento, nós temos que estar buscando fazermos esta autoanálise, né? Fazer essa autoavaliação. E a gente faz isso, gente, como ensinado por Kardec. Amar, e instruir, e instruir. Sem a instrução, nós realmente não chegamos a lugar nenhum. Então, voltando, né? Voltando-se à questão de cada um de nós. E nós realmente queremos desenvolver a nossa sensibilidade. Realmente queremos alcançar voo, né, mais alto. E vou dizer a cada um de vocês, está lá no ensinamento, que foi dado a cada um de nós talentos. E esses talentos foram
dado a nós para que nós venhamos nos multiplicar esses talentos. Né? A quem muito foi dado, a muito será pedido. Né? Então, diante dessa questão, aonde a importância de nós desenvolvermos os nossos talentos, de nós voltarmos para dentro de nós, não venhamos cada um de nós buscar esse processo no exterior, está dentro do universo interior de cada um de nós. Estudemos cada um de nós na sua minuciosidade, venhamos nos conhecer, e esta viagem que nós fazemos para dentro de nós, cada um de vocês faz, para dentro de vocês, é essa resposta que você está dando para um passo a mais no nosso processo evolutivo. E Kardec era esse bom senso, era o crivo da razão. Essa razão, gente, que é a capacidade intelectual de expressar, de imprimir corretamente. Essa questão de organizar, nós temos que estar organizando a nossa realidade. É buscar, cada um de nós, buscar entender o plano de Deus. E isso cabe a cada um de nós. Quando lemos a obra, fazemos ali o entendimento. Buscamos ali a base. E é essa base que nós temos que estar buscando buscando realmente, né, iniciar todo esse autoconhecimento que nós realmente temos que estar realmente buscando. Então, eu queria dizer a vocês que um dos atributos do Espírito, que eu gostaria de estar destacando para vocês, é um deles que é existente em cada um de nós, que é a percepção, que é também um dos atributos do Espírito. Que nós devemos começar a perceber, não só nós, mas também perceber aqueles que estão ao nosso lado. Hoje vivemos uma vida no seu corre-corre, e muitas das vezes nós estamos atropelando a nós mesmos, né? E atropelando e desrespeitando o nosso próximo. Então daí é um momento de reflexão profunda, no sentido de cada um de nós nos encontrar conosco mesmo. E olha, nós temos elementos nas obras da codificação. Nós temos elementos que vai nos nortear o caminho aonde nós queremos alcançar. E não há modelo mais perfeito, mais correto, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que seja Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. E se nós buscamos ali os conhecimentos dessa doutrina, os conhecimentos do Cristo, nós realmente vamos nos encontrar conosco mesmo. E esse é um grande desafio. Quando se diz dos objetivos da doutrina espírita, é aquele objetivo no sentido de nós domar as nossas más inclinações. É nós realmente vencer os obstáculos que nós mesmos vamos nos colocando e cada vez mais vamos criando problemas em cima daqueles problemas, enquanto nós somos a solução de qualquer situação. E principalmente, vamos começar a fazer uma pausa. Vamos começar a nos perceber. Vamos nos sentir como espírito. Vamos sentir a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Vamos ser cidadão do mundo. Vamos sentir realmente que somos parte integrante, que somos parte desse grande Pai que realmente nos concede e nos dá toda a bonança na nossa vida. E é através desse grande Pai que realmente nos conduz a todos os processos de crescimento espiritual. E sejamos, também, nós somos espíritos missionários, que sejamos também portador da grande mensagem, que é essa mensagem de amor, de caridade, da mensagem que Kardec nos passou, e que nós possamos ser o multiplicador desses ensinamentos. Porque nem todos ainda não têm a oportunidade que cada um de vocês aqui hoje estão tendo, e como vão aprofundando, que nós devemos compartilhar com nossos irmãos todos os nossos aprendizados, no sentido que venhamos, no amanhã que nos aguarda, ter esse mundo nosso cada vez melhor.
Então é essa consciência, né? Essa consciência, essa lei de Deus que está na nossa consciência e que nós podemos fazer as coisas acontecer. Vamos começar a perceber cada momento da nossa vida, no sentido de realmente pensar, raciocinar, usar a lógica, essa lógica do sim e do não. Nós vamos muito ainda errar na busca da nossa verdade, mas que cada um de vocês encontre a verdade de vocês. E daí sim nós vamos crescer cada vez mais. E o nosso maior laboratório para o crescimento interior nosso, interior de cada um de nós, é o nosso semelhante. E estendemos a mão. E realmente façamos alguma coisa para melhorar o mundo. Que façamos algo para auxiliar o nosso próximo. Porque o conjunto de tudo isso é que vai nos proporcionar uma viagem na realidade espiritual em busca de novos voos. E que nós possamos cada vez mais ser esse cidadão que estará sempre auxiliando no crescimento da nossa humanidade. Que sejamos essa luz, né? Que seja uma luz, como diz a nossa querida Eliana, numa analogia, né, do estudo dela feita na quarta-feira, né? Tem essa lâmpada aqui com essa luminosidade. Se nós colocarmos uma lâmpada mais forte, a gente consegue perceber coisas que às vezes nós não estamos percebendo aqui no céu. Façamos, brilhemos a nossa luz, façamos brilhar a nossa luz e realmente nos encontrar conosco mesmo. E vou dizer a vocês, quantas vezes mais vocês caminharem em direção ao horizonte, mais o horizonte vai afastar de você, porque somos eternos, fomos criados para construir dentro da eternidade. E a eternidade não tem tempo, não tem hora e não tem nada. E que possamos, cada vez mais, sentirmos felizes, porque a partir do momento que nós vamos compreendendo todos esses conjuntos, porque esse conjunto de ensinamentos, essa síntese que nós passamos, nada mais, eu falei, foi do grande mestre, que é Herculano Pires, citado por nosso companheiro. Isso aqui é uma síntese de 4 obras que nós falamos em questão de quase 25 minutos, mas para mostrar a vocês esse grande mestre que é o Herculano Pires na compreensão da obra filosófica, que traz essas grandes colocações que nós colocamos aqui, para que vocês possam ver a grandeza que é essa doutrina e dizer que ela ainda é o grande desconhecido dos espíritos, porque nós não aprofundamos na minuciosidade de cada pergunta que Kardec formulou, os espíritos da verdade, e as respostas que foram formuladas para o nosso crescimento espiritual. Que nós realmente aproveitemos, aprofundemos, investiguemos cada vez mais essa doutrina, para que nós possamos realmente conquistar o nosso verdadeiro lugar, que é o lugar de ser útil ao nosso semelhante. Que Jesus nos abençoe e que esteja sempre conosco. Acabou? Tá bom. Ô, gente, então queremos agradecer a todos vocês presentes, né? Nós estamos chegando já no final da nossa reunião e queremos agradecer a diretoria da casa. E para encerrar, quero chamar aqui nosso amigo Reza, fazer a prece final para nós, o grande esteio, esse que é o espírita aí mais dedicado, conhecedor, né? Eu tenho muita admiração, está aí trabalhando, né, no silêncio, no seu jeitinho, mas está dando, como diz, né, a sua condição. A Jesus, nosso mestre querido, de nos proporcionar mais esse encontro com nossos queridos irmãos encarnados e os desencarnados que encontram em grande número aqui junto de nós. Agradecemos ao Pai de infinito amor, a Jesus, esse mestre querido, por tudo quanto tem recebido no decorrer da nossa existência. Agradecemos a todos os presentes, rogando a Jesus que abençoe todos e seus familiares e toda a humanidade. Pai nosso que está no infinito, santificado seja teu santo nome, Senhor. Venha a nós, Senhor, o seu reino de amor e de paz. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão do corpo e do Espírito dá-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, que soubermos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixe cair em novos erros e tentações. Livra, Jesus querido, de todo mal, que só a ti pertence o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Que a paz esteja em nossos corações e no coração de toda a humanidade agora e sempre. Que
que assim seja. Obrigado, querido Pai, obrigado, querido Jesus, por tudo. Lá no Shopping Terra, uma sessão especial de R$4 das mães de Vichy, tá? Sábado às 2 horas. E quero lembrar que a semana no Kardec continua. Amanhã vai ser no Fraternidade. Né? Você falou? Deixa eu falar. Então não me fala. Menino. Não tá dando o recado. Eu fiquei aqui divertido aqui mas Esse é do aquário que nós estamos formando no ano 2012, que é a era de aquário. Você mereceu renascer. Homenagem ao Pedro, ó. Tantos milhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Parabéns. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. E aí, entre tantos milhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns a você, nessa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, parabéns pela querida, parabéns pela felicidade, muitos anos de vida. Viva Kardec! Viva o Pedro! É isso, gente, pessoal. Agora o carro. Agora o carro. Sabe quem vai sortear o carro?